Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Estamos acompanhando aqui as edições do jornal Preto no Branco, toda sexta-feira circulando nas bancas e nas ruas, com as informações e as notícias de Cascavel, da região do Paraná, do Brasil e do mundo. Seja você um assinante, fale aqui com o Leozinho, fale conosco. Os números e os contatos estão aqui na página 2, e você pode vir participar aqui da nossa família, com certeza, assim como faz a nossa convidada de hoje, a Samantha Sitnik, que está aqui não porque é nossa assinante, porque nós conhecemos o trabalho que ela faz. Também, isso é importante, mas tem gente que fala assim, Samantha, por que só vai homem no programa? Por que o Batendo Guizo é só com homem? Porque dizem que quem gosta de bater um guizo e tal é a mulher também. Então nós trouxemos a Samantha não para essa questão mais de brincadeira aí, mas porque ela tem conteúdo, ela tem uma pauta diversificada e em determinados momentos assim, que merece uma divulgação maior num trabalho que é feito e já vocês vão saber disso aí. Primeiro, obrigado pela sua presença, é um prazer ter o nosso podcast aqui no Preto no Branco, Samantha. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço pelo convite, sou leitora também do Preto no Branco e assim, acho um muito jornal... crítica também, viu? A gente sabe, Eu sei, de vez em quando eu dou meus pitacos, isso né? É muito bom. Não, é importante, para a gente fazer esse diálogo, né? Inclusive para vocês terem um feedback de como o leitor está vendo aquilo que vocês estão publicando, que por sinal tem sido de excelente qualidade. Agradecemos aí a manifestação e o elogio, até porque muitas vezes a gente se baseia não no que nós achamos e não no que nós pensamos. A gente trabalha na comunicação, aqui no nosso podcast, nas páginas de um jornal, ou então no microfone de uma rádio, na câmera de uma televisão, e trabalha com o que as pessoas dizem, pensam e fazem. E isso não é fácil, né? Não, com certeza, porque você tem que extrair dali realmente o que é verídico, o que não é, até que ponto você pode se manifestar ou não, e se manifestando de uma forma séria e de acordo, coerente com a verdade, mas sem... entrar numa celeuma ou até ofender pessoalmente alguém, né? Tem que ter muito então, cuidado. Muito cuidado, né? Então, assim, o bom jornalista, ele tem todo esse traquejo para colocar ali impresso. Às vezes a imprensa comete alguns exageros, né? Também acho. Até porque em todas as atividades, todas as profissões, em determinados momentos, tem situações, e na imprensa muito mais porque ela suscita o debate, o contraditório, né? De repente eu falo alguma coisa que você discorda, então o que você vai fazer? Primeiro, até pode querer xingar, mas não é o caminho. Tem que buscar espaço para esclarecer. E nesse diapasão eu pergunto para você, o autismo como pauta, o que a Samantha Sitnik tem a ver com isso? Sim, muita coisa. Na verdade, comecei não com autismo, né? Comecei com a síndrome de Williams, que foi o primeiro diagnóstico do meu filho mais velho, que tem 25 anos, é uma síndrome muito rara. Até onde eu sei, tenho conhecimento, é ele, mais uma ou duas crianças em Cascavel, pessoas que têm essa síndrome, e ela afeta uma série de órgãos, ela não é só um transtorno do comportamento, mas ela é uma doença realmente, né? E por conta disso, acabei começando ali a ajudar outras mães, porque realmente a minha peregrinação até o diagnóstico foi muito grande, apesar de ter boas condições financeiras, poder até me deslocar para Curitiba, procurar médicos especialistas, foi muito complicado. Também porque a gente não estava na era digital, como estamos agora. Sim. Então, assim, realmente, parece que nós estamos num outro planeta, dos 25 anos para cá. Então, a busca por informação, ela tinha que ser ali no livro, numa biblioteca, ou com os próprios profissionais, que muitos também não conheciam, e ainda não conhecem de tão rara que ela é. Aí, a partir disso, eu tive o meu segundo filho, que tem 2 anos e 5 meses de diferença, e esse meu segundo filho foi diagnosticado autista, com 2 anos, perto dos 2 anos. Aí começou a minha busca também por conhecer o autismo, entender toda essa complexidade, inclusive diferenças muito distantes entre o comportamento de um e de outro, porque o autista clássico, a maioria dos autistas são mais arredios, são mais quietos, enquanto que o João Vitor, o meu filho mais velho, pela síndrome de Williams, ele é muito expansivo, ele é muito caloroso. Então, assim, lidar com essas disparidades me fez também buscar mais informação. E a partir disso me juntei com outras mães, ali meio que informalmente, fomos buscando, né, ajudar aquelas que vinham até nós,
Muita gente até me perguntava sobre o Pequeno Príncipe, ajudei a encaminhar crianças para o Pequeno Príncipe sem ajuda de Secretaria de Saúde nem nada, porque eu me vi ali numa situação tão difícil no começo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso cruzar os braços e fazer de conta que isso não passou pela minha vida, que isso não transformou a minha vida, e eu preciso ajudar essas mães também. E foi aí que eu me juntei com outras, e aí fomos devagar, participei de uma outra entidade ligada ao autismo em Cascavel, depois acabei me desligando, porque eu entendia que aquela entidade talvez não estivesse suprindo algumas perspectivas que eu tinha para como ser uma entidade, e ali com outras mães nos juntamos e formamos a AMAC, que é a Associação de Mães de Autistas de Cascavel. Essa que está aí, a 6 na ordem do dia. Na ordem do dia. Né? Bastante. Nós procuramos agregar bastantes famílias, congregá-las, fazemos a parte da busca pela legislação, cumprimento da legislação e a busca por novas legislações. Né? Elas têm que ser legislações que funcionem. E esse é o nosso propósito, a gente buscar aí uma política pública que seja realmente factível, seja exequível, que ela funcione, que ela atenda mesmo a necessidade, não que ela fique só no papel para bonito. Sim. E quando ela fica no papel só para bonito, a gente vai em cima também, tentando entender o porquê que essa legislação não está funcionando, né? Aonde que está o problema, por que isso não foi posto ainda para funcionar efetivamente, né? Então, esse é o nosso principal trabalho. A questão da doença em si, até para a gente aprender, porque é muito importante. Nós temos aqui o seu depoimento, que vive na carne, dá para dizer, na pele, Sim. né? Vamos falar na pele o problema, mas até incorpora também as questões dos outros aí. Como doença em si, não dá para a gente pensar que isso é uma dor de barriga, que isso é uma coisa dessas tantas que a gente está acostumado. E é verdade que muitos de nós podemos ter um grau de autismo. E nós não sabemos. Olha, pode acontecer? Pode, isso pode. E acontece. Acontece. Nós temos aí na população... E fazer o que para ver isso? Primeira questão, você me permite uma pequena correção. O autismo, ele não é uma doença. Pois não. Não, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, onde essa criança está lá, sendo desenvolvida a parte neurológica dela, existe ali uma distorção celular. Portanto, não confundir com dor de barriga, com problema no estômago, com... Então, onde nós um transtorno, chegar. Mas não deixa de ser, ele não está fora dos anais das patologias médicas. Ele está descrito no DSM, que é um manual de psiquiatria, onde estão descritos todos os transtornos de comportamento, transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, enfim. Quem publica esse livro, que é o importante, na verdade é a Bíblia da pessoa que lida com o comportamento humano, tanto psicólogos, psiquiatras, neurologistas, é a Academia Americana de Psiquiatria, que a cada tempo ela faz uma reavaliação, porque são descritas novas patologias, novas situações. Então, isso vai sendo agregado e outras tantas vão sendo modificadas, como houve com o próprio autismo agora. Certo. Em 2013, o autismo passou por uma reavaliação dos critérios para diagnóstico e a sua nomenclatura também mudou. Nós tínhamos o autismo leve ou autismo severo, nós tínhamos a síndrome de Asperger, que foi um médico um dos primeiros que descreveu a sintomatologia autística, né? Então, essa nomenclatura foi toda refeita e nós temos hoje o nível 1, 2 e 3 de suporte, de acordo com os seus critérios todos lá, que o médico vai elencar na hora de fazer ou não o diagnóstico, tá? Mas não por isso, mesmo ela não sendo uma doença, ela deixa de estar nos anais médicos e ela deixa de merecer a devida importância, como você mesmo disse, não é uma dor de barriga. Por quê? Ela altera o funcionamento cerebral dessa pessoa, desde da sua concepção até o dia que a pessoa morre. Então, essa pessoa vai ver o mundo de uma forma diferente, vai interpretar aquilo que o ambiente lhe trouxer, e aí reside uma das grandes dificuldades do autismo, né? Vai afetar a comunicação, vai afetar a interação social, tá? E por isso que ela precisa, e a gente bate muito nessa tecla, da intervenção precoce. Porque até os 6 anos de idade nós temos ali uma janela neurológica que a gente faz, da plasticidade neurológica. É quando a gente tem um boom dos nossos neurônios se desenvolvendo. E ali você tem a oportunidade de... Vamos dizer assim, imagine uma caixa cheia de peças que estão desordenadas. Por isso a gente usa o quebra-cabeça. A gente vai tentar reorganizar essas peças. Mesmo porque você não vai conseguir... em um autista, fazer com que ele se aproprie de tudo aquilo que ele tem dificuldade.
ele vai aos poucos, uma hora, de repente vai melhorar a fala, depois vai melhorar o comportamento, isso de acordo com a maturação neurológica dele, porque a maturação neurológica do autista, ela acontece de uma forma diferente da maturação neurológica de uma criança típica. A gente chama de típica a pessoa que não tem nenhum transtorno, e atípica a pessoa que tem o transtorno, no caso o autismo e outros também. Aproveitando para não perder a vaza, como se diz, eu gostaria de perguntar para a Samantha Sitnik, nossa convidada de hoje, assim, a criança nasce, e no ventre já, no útero, ela tem um acompanhamento médico. Sim. Aí depois nasceu, aí vai ter que fazer teste do pezinho, teste do olhinho, teste de tudo, e segue um rito que a medicina determina e que a boa mãe, o bom pai, a família tem que ir lá fazer, tem que levar, fazer a avaliação. Tem as vacinas também, que é uma questão bastante complicada agora, né? Muita gente relaxando aí, viu? Infelizmente. Mas aí como é que eu, pai, a mãe, vamos ter assim uma desconfiança de que alguma coisa está errada, que nem você falou ali, e aí a gente vai no médico aqui, vai no médico ali, o médico olha e tal, não fala nada também, depois volta. E lá pelas tantas alguém vem e fala em autismo. Eu faço essa conversa comprida para você nos dizer por que demora às vezes para diagnosticar, começar um tratamento e tal. Sim. Qual é que é o Ao problema? contrário de doenças neurológicas e outras questões que estão ligadas à genética, porque o autismo ele tem uma base genética. Um último estudo muito recente da Universidade de Oxford, de novembro de 2022, fala que nós temos mais de 134 genes envolvidos no autismo. Claro que você não vai pegar 100 autistas e todos vão ter os 134 genes alterados. Mas se você fizer um mapeamento, você vai ver que cada um vai ter aqueles genes X que estão ali descritos nesse estudo, vão estar com um tipo de alteração. Então, por isso é muito complexo. Nós não temos um exame hoje que diga, não, a Samantha é autista, a Samantha não é autista, o Miguel o Miguel não é. Não existe. O diagnóstico ele é puramente clínico. Puramente clínico. Claro que esses exames complementares que estão surgindo na área de genética, eles vão vir para agregar, para sedimentar esse diagnóstico. Mas o principal diagnóstico ele é clínico, por observação, pode ser por um médico neuropediatra ou um psiquiatra. E são preparados? Sim, são preparados. São preparados. Ah. O que nós temos é uma orientação, tanto da Sociedade Americana quanto agora da Brasileira de Pediatria, de testes pontuais que devem ser feitos em consultório pelo pediatra nas consultas rotineiras até os 18 meses. De uma vez não tinha. Não tínhamos. Uma vez não tinha. Não tínhamos. Nós temos já há algum tempo, isso é protocolar da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas infelizmente nós não vemos os pediatras fazendo. Mas então, o que há? O que há aqui? Geralmente são os pediatras que atendem em consultórios mais rápidos. Nós temos vários fatores aí que fazem com que esse profissional não aplique o teste. Tá? Infelizmente, nós temos ainda profissionais dentro da área da pediatria e outras áreas da medicina que, como você disse aqui lá, isso é uma frescura, você está vendo coisa onde não existe. Eu ouvi isso com relação ao meu filho mais velho. Mas por mais que essa mãe seja uma mãe que não é da área de saúde, que é mãe de primeira viagem, é importante que esse profissional escute, né? Porque às vezes uma coisa muito pequena, aquela informação que você acha que não vai ser relevante, provavelmente vai ser aquela que vai ser a chavinha que vai virar, entende? Então assim, e se tratando de neurodesenvolvimento, a gente não pode brincar. Né? Então, como é que esse pai... Só uma partezinha. Você demorou muito para ter essa constatação e tal? Como é que foi? Fique à vontade, mas nos diga o que aconteceu. No primeiro filho, primeiro veio o diagnóstico da síndrome de Williams. O do autismo veio muito mais depois, apesar de a gente já desconfiar e tudo mais. Do Paulo, não. O que tem 2 anos a mais que o João Vitor, a menos que o João Vitor, perdão. Ele é um autismo mutante, que a gente fala. Ele estava bem no desenvolvimento. E um dia anoiteceu de uma forma e amanheceu de outra. Simplesmente passou a se esconder embaixo da mesa, a mexer com brinquedos, assim. Não tinha muito contato visual. Parou praticamente de falar. E regrediu, inclusive, na questão alimentar. Foi uma coisa impressionante. Que coisa. Na época, eu tinha muito proximamente consulta em Curitiba com o João. Sim. Com o neurologista.
E não falei nada para a família, porque eu sofri muito preconceito dentro da família. Tem disso também? Infelizmente vamos tem, falar Miguel. Depois da família. Vamos. Depois falar da família. Eu tive que bater de dedo na frente aí de 4, 5 médicos da família que me chamaram de louca. Eu era chamada de louca o tempo inteiro, que eu estava vendo coisa onde não existia. Né? Infelizmente. Mas ainda bem que eu fui louca o suficiente para peitar e levar e dizer, não, isso aqui tem alguma coisa errada e a gente vai investigar. Eu sou da opinião que eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Sim. Enfim, levei o Paulo no neuropediatra, vimos o João, ele falou, o João tá no curso dele, que a gente sabe, a síndrome de Williams tem um trajeto assim, perfeito. Estou preocupado com o Paulo. Assim. Ele já saiu de lá com um diagnóstico, que na época era um transtorno global do desenvolvimento, que também agora foi adicionado a essa nova nomenclatura, né? Ele é um indício de que tenha um autismo em algum grau, certo? Depois veio, literalmente, o diagnóstico de autismo nível 1 e com altas habilidades. O importante aqui, essa frase da Samantha, autismo em algum grau, significa que tem vários... Tem, nível 1, nível 2 e nível 3. É tudo igual. Não. Então é importante a gente prestar atenção nisso. Mas não, até uma coisa importante a gente falar, não é porque é um nível 1 de suporte que não tenha dificuldades. Tá? Que não tenha uma crise. Não, acho que dificuldade, né? Todos têm. Todos têm, né? Mas é que, infelizmente, às vezes a gente ouve muito isso. Não, é nível 1 de suporte, é leve. Não tem nada de leve. Não, leve não tem, exatamente. Tá? Enfim, aí chegamos lá e o neuropediatra me recomendou, coloque na escola nos 2 últimos meses do ano. Na escola regular? Regular. Coloca na escola. Socializar, agilizar. Coloca na escola, fono, eu quero avaliação neuropsicológica, eu quero avaliação assim. Fui eu correr e, ao mesmo tempo, correr já vindo para Cascavel pensando no que eu teria que enfrentar dentro da família. Sim. Porque a família não aceitava muito. Que coisa, né? Então, assim, foi bem complicado. Foi muito difícil. Já a minha terceira filha, que também é um nível 1 de suporte, foi mais fácil, porque ela já começou ali a fazer algumas coisas que eu percebia, muito pequena, mas eu enfrentei preconceito de pediatra. Porque ela teve um distúrbio, vocês vão achar engraçado o nome que eu vou falar agora, se chama distúrbio de pica. A criança ou a pessoa, ela come coisas inusitadas, principalmente do chão. Ela pode comer tijolo, ela pode comer terra, ela pode comer grama, ela pode comer fiapos. O que tiver no chão. Ela fazia isso, ela engatinhou muito tempo, eu deixei engatinhar, porque o engatinhamento da criança faz ela trabalhar uma série de coisas para depois, quando ela sai andando... Tá bem. Então, engatinhar é uma fase muito importante. E ela comia. E eu cheguei pro médico e falei, ela está com isto. Como eu tenho 2 casos neuroatípicos em casa, eu estou preocupada. Mas pode ser uma deficiência de ferro, de zinco. Então, vamos fazer a laboratorial? Vamos. Negativo. Aí eu já fui para outro lado. Né? Aí já levei para avaliação. E com 3 anos e pouquinho, antes dos 3 anos, ela não falava quase nada. Para a idade em que ela estava, ela não tinha o repertório adequado. Mas ela saiu lendo. Ela olhava as placas e ela lia. Aí ali, para mim, já fiquei ciente de que eu teria mais um caso de uma criança neuroatípica em casa, né? Aí fomos para as avaliações, já saiu do consultório com o diagnóstico, enfim. E estamos aí, seguindo a vida, fazendo os acompanhamentos, seguindo a vida. E aí, nesse meio tempo, nesse trajeto, vamos dizer assim, agregou a sua rotina situações de outras tantas pessoas. Sim, exatamente. E aí você começou a se dividir. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa aqui antes que eu esqueça, que talvez os nossos amigos que acompanham aqui essa conversa com a Samantha estejam pensando assim, mas um filho com o problema, o segundo filho também com problema. Terceira filha, você falou com problema. A origem disso? O problema era com a mãe? Era com o pai? Como é que é isso? Tem gente a gente não tem como... Não tem porque nós não temos exame. Se eu fizesse um mapeamento genético meu, do pai, porque essa minha filha é do meu segundo casamento, né, a gente pode descobrir aí indícios juntando com a clínica, como faz o médico na hora de diagnosticar, para a gente talvez saber a origem disso. Mas isso é possível. É possível. Eu acho que é pertinente essa questão, claro. Porque... Com certeza. As pessoas e é muito saberem que existe, né? Inclusive, eu olhando para a minha vida acadêmica, para algumas dificuldades pontuais que eu tive de comportamento, TDAH, eu tenho TDAH. A minha filha, a Rebeca, tem um TDAH, assim, bastante... Você acabou reconhecendo. Reconheci, exato. Constatando, e trazendo para o presente. Exatamente. Isso é muito importante. Né? E nós fazemos muito isso. Dentro da associação, a gente percebe. Temos muitos pais e mães que estão fazendo
fazendo o seu diagnóstico Sim, agora. sim. Não necessariamente do autismo, mas Isso de pode outras passar para condições. filhos, assim, e depois para Sim. frente, para gerações Sim, e tal? sim, Né? sim. Lógico, né? Como ela tem uma base genética, sim. Pode, Tá? né? Mas o ambiente, isso descrito na literatura científica também, Uhum. ele é tão importante quanto aquilo que você traz de carga genética. Para transformar, tanto para melhor quanto para pior. Uhum. Por isso a gente insiste tanto nos acompanhamentos, né? Samantha, será que é porque tem movimentos como esse que você lidera, e é uma das líderes, porque tem mais gente aí também. Tem, nós temos... Você Nossa, comenta aí com certeza. valorizando essas pessoas Com também. certeza. Isso é importante. Que hoje nós temos, assim, até referências bibliográficas, enfim, mas da própria imprensa, de matérias como essa aqui, que aumentou muito o caso do autismo. E aí as pessoas às vezes falam de uma forma surpreendente, porque antes não tinha essa conversa. Sim. E não tinha mesmo, né? Não tinha mesmo. Hoje já, você vem aqui falar, vai na imprensa, de um modo geral, você vai lá na Câmara, para os vereadores. Os vereadores da nossa Câmara Municipal, e aí é que entra a questão política também, e é uma das razões que a Samantha veio aqui, porque ela tem ido muito na Câmara também, tem sido chamada, e nós temos vereadores que têm tomado iniciativas, e muitas delas com apoio total da questão política, da própria prefeitura e dos segmentos organizados da sociedade, para destacar este tema do autismo entre tantos outros que a comunidade fica de noite ouvindo e agora tem o autismo. Qual é a importância desse tipo de questão? A política partidária, eletiva e tal, hoje tratando o autismo de uma maneira que nunca fez. Sim, assim como o autismo, né, outras condições, outras questões e outras deficiências. Na verdade, assim como grupos minoritários, a pessoa com deficiência, porque o autismo é considerado deficiência para todos os efeitos legais, certo? Ele tem todas as prerrogativas de qualquer outra pessoa com qualquer outra deficiência. Então, assim, nós éramos grupos escondidos, grupos menores. Infelizmente, a gente vai ver nos dados históricos que esses grupos diferentes, né, sempre tiveram mais segregados, menos ouvidos, menos mais anônimos. Anônimos, exatamente, escondidos, né? Ali todo mundo tentando se resolver, se ajudar. Mas isso vem mudando, a mentalidade das pessoas mudou. A era digital trouxe essa modificação. As pessoas tiveram voz, quem não tinha voz hoje tem voz, tem visão, né? A pessoa é vista, ela tem maneiras de se manifestar e mostrar para o mundo, olha, eu existo, eu estou aqui. Quando meu filho mais velho, de 25 anos, nasceu, eu ouvi de pessoas próximas que ele deveria ficar fechado em casa, que ele não deveria sair. É mesmo? Ouvi, infelizmente, há 25 anos atrás, que não é nada. Mas você veja como é a mentalidade do ser humano. Então, com relação a essa questão que você me perguntou, de estarmos na Câmara, estarmos buscando as questões políticas, porque a gente precisa agora, já que nós estamos aqui, somos vistos, né? Não dá mais para esconder essas questões. Certo. Não dá para a gente fazer de conta que essa população não existe e que essa população, ela primordialmente, ela é um indivíduo como qualquer outro desse país. Portanto, tem que né? ser tratada como tipo de política pública na área da saúde também. Na área da saúde. Exatamente. Porque é questão de saúde. Sim, é uma né? questão de saúde, mas a dificuldade também, Miguel, é porque ela não envolve só a questão de saúde. Esse tema é complexo, da pessoa com deficiência como um todo, né? Porque ela é saúde, educação, assistência social. São os três pilares ali, os mais importantes, né? Mas em todos os outros aspectos também, né? A gente está vendo a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho de uma forma vagarosa, não como a gente nunca antes vista. Vai no mercado, vai no lugar lá e até fica... Assim, o primeiro lugar fica olhando, admirado. E aí tem uma questão importante também, antes de nós vermos o mercado de trabalho. Você falou que teve problemas na família. E a segregação familiar, aquela história toda. Tem disso também? A família... Por que a família tem essa reserva? Tem. Essa resistência? Tem alguma razão? É ignorância? Às vezes, uma ignorância no sentido assim, uma pessoa que não teve instrução, que não teve oportunidade de ser instruída a respeito daquele assunto. Ponto. Até ela passa a ser instruída, ela aceita essa instrução, ela aceita dialogar e ela vai entender. Porque tudo que é desconhecido dá medo. Então a reação normal do ser humano é, poxa, eu não conheço, eu tenho medo, eu rechaço. Né? Mas não, muitas pessoas até muito bem academicamente falando, instruídas e tudo mais, têm esse preconceito por conta de achar que, poxa, mas como é que o meu filho, por que o meu filho?
que eu fiz de errado? Começam a se culpar. Essa é a primeira coisa, culpa, né? quando as mães chegam. Isso. Nós temos um contingente muito grande de mães e pais que chegam para nós com esse sentimento de culpa. O que eu fiz? Mas eu fiz tudo bem, tudo certo na minha gravidez, eu acompanhei. Então, assim, não é uma coisa que se possa culpar ninguém, é uma questão biológica. Tá? E esse processo de trauma aí de ensejo uma demora muito importante na reação, né? Sim, por quê? O que a gente percebe? Quanto maior esse tempo para elaborar esse luto, digerir essa situação, porque a gente tem sentimentos. Então a gente nunca ninguém vai questionar ninguém por causa disso. E cada um tem o seu tempo para elaborar quando passa por um trauma ou alguma coisa com a qual não estava esperando passar, né? Então a gente percebe que quanto mais demora isso, pior é para esse paciente, para essa pessoa com autismo. Com certeza. Porque eles vão demorar... A família adoece junto? Vamos falar em doença, né? Mas não é doença, não. A família se envolve nisso junto? Muito. A gente fala adoece junto por quê? Porque o desgaste emocional e físico até em determinadas situações, ele é grande. Em muitas situações, ele é muito grande. A solicitação emocional desses cuidadores é muito grande. Tem um estudo americano também, agora eu não vou me recordar de que ano, acho que ele é de 1998, 2000, alguma coisa assim. Ele fala de uma universidade americana, falando que o estresse que a mãe do autista passa é comparável ao estresse de um soldado de guerra. Que coisa, né? Foi um artigo, inclusive, que saiu em revista científica e tudo mais. Então, assim, porque a solicitação é muito grande. Porque o autista, ele tem uma disfunção em todo o desenvolvimento dele. Fala... a questão ortopédica, muitos têm aquela marcha equina, andam por conta da questão sensorial, o sensorial todo alterado, são crianças que não dormem bem, são crianças que pelo desenvolvimento neurológico atrasado, elas demoram para desfraldar, o processo de desfraude é muito complicado. Então, assim, nenhum autista vai ser igual ao outro, pode ser que você pegue um autista lá nível 2, mas que até não teve tantas intercorrências, que você pega um nível 1 que teve muitas intercorrências ao mesmo tempo. Né? Então são fases, às vezes melhora uma coisa, aparece outra, porque é claro, como qualquer criança ela vai desenvolver, então ela vai passar por fases, e cada fase vai apresentar o seu desafio. Né? Por isso é muito importante a gente ter esse acolhimento, essa ajuda aos pais. Essa exigência aí envolve toda a família. Toda a família. E por isso a gente fala que adoece. Então, porque não é pai, nem mãe, aí é tio, tia, avô. Todo mundo. Na medida em que essa família apoia. Porque o que a gente percebe também, Miguel... Isso você vai ter que trabalhar a família também, né? Aí que tá, né? Então, assim, aquele que não conhece... Então, vamos sentar aqui, vamos conversar. Mas tem gente que não consegue nem ouvir. Que coisa, porque né? Tem uma resistência muito grande, até porque né? É meio diferente, né? E o ser humano, é uma coisa complicada, Diego. Olha... A gente anda no ônibus, anda na rua, você dá o lado, você olha assim e atravessa para o lado da calçada. Dependendo, vai para o outro lado da rua. E não sabe por que foi. Exatamente. Depois volta de novo, fica olhando para trás e tal. Às vezes até, não só no caso aqui das pessoas que são diferentes e tal, mas aí uma pessoa mais desregrada, morador de rua, alguém que anda meio assim, aquele lá tá bêbado, cuidado e tal, vamos para lá. Aí sai todo mundo correndo. É uma coisa natural do ser humano de julgar, de já ir logo traçando um perfil daquele, sem antes conhecer. E isso a gente vê muito no autismo. Por quê? O que a gente mais ouve, Miguel, é assim... Poxa, mas nem tem cara de autista? Isso é uma coisa importante da gente esclarecer. Apesar de ter uma base genética, não é uma alteração... facial, que altere a questão. Isso, não altera a questão facial, como outras síndromes, a não ser que esse autista tenha uma síndrome concomitante, como é o caso do meu filho mais velho, que a síndrome de Williams, se você pegar e entrar lá na internet, você vai ver todos, como a síndrome de Down, tem uma característica fisionômica peculiar daquela síndrome. Então, o autismo não tem isso. E aí a criança está lá, mas às vezes uma criança maior, ela tem um distúrbio sensorial no meio de um comércio, no meio da rua ou na escola, se joga no chão, porque ela está tendo uma crise ou está com algum desconforto. E as pessoas já, porque é mal educado, isso aí é falta de apanhar. A gente ouve muito isso o tempo inteiro. Então agora a gente está muito feliz, a gente tem os nossos cordões, tem o do girassol, já identifica, até eu poderia ter trazido, eu acabei não trazendo. Mas nós temos um que é o girassol, que ele é lei federal, ele já é usado internacionalmente há muito tempo. Significa? Ele é para mostrar as deficiências ocultas. Então, se você vira uma pessoa andando com um cordãozinho do girassol, ela tem uma deficiência oculta, como é o caso do autismo.
Tá? Nós temos o do quebra-cabeça, que daí é específico para o autista, né? Sim. E tem mais um que mistura flores, alguma coisa, também Certo. pode ser usado. Inclusive pessoas que têm diabetes, hipertensão, em graus mais acentuados, que possam desenvolver uma crise aí no meio da rua ou fora de casa, né? Então, essas pessoas podem ser identificadas por esses componentes aí, que são bem legais. E nós que não temos a identificação, em vez de correr para o outro lado da rua, e a gente for solicitado, às vezes acontece. Uma dessas pessoas aí especiais, enfim, dá a mão, vem, bota a mão, tal. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Um pai e uma mãe sabe, ficam acompanhando. Sim. Mas não tem que pegar e tirar a mão, Não, falar, não. E a pessoa que está ali também não tem que sair correndo. É que as pessoas estão Já muito... aconteceu comigo. Com certeza, as pessoas Mercado. estão muito condicionadas a isso. Mas essas crianças podem ir no mercado? Não é melhor ficar em casa? Não. Viu? Elas vão lá fazer compra com o pai e com a mãe. Exatamente, isso aí. E quanto mais estiverem inseridas no contexto social da vida típica, da vida normal, faz parte, mais elas vão estar aproveitando. E esse ambiente vai ajudá-las a socializar, a compreender o funcionamento do mundo. Porque é uma coisa que o pai e mãe de pessoa com deficiência não gosta de discutir, que é o fato de que a gente não é eterno, que amanhã ou depois nós não estaremos aqui. Tem gente que diz assim, o que vai acontecer depois que eu partir? Tem muitos problemas. A gente pensa, pai e mãe sempre pensa isso. Para uma criança típica. A típica. questão das drogas, tem muito disso também. A pessoa fala, mas e depois que eu ir, como é que vai ficar o filho, filha, o parente, né? Sim. Então isso é uma preocupação. Mas tem encaminhamentos? Tem... Temos, ainda, infelizmente, hoje, no nosso país a gente ainda tem uma política que praticamente não inexiste. Que é uma questão que a gente precisa trabalhar. O SUS oferece alguma coisa já para isso? O SUS oferece. O SUS é o nosso... Com certeza. Aí, né? Não, mas o SUS a gente tem muito preconceito com a questão pública, muitas vezes, né? Certo. E à medida que você se aproxima da coisa pública, que você vê o outro lado, como é o funcionamento, toda a estrutura, você vê que não é assim. A questão é que existem pessoas lá dentro que desvirtuam essa sistemática toda. O SUS se mostrou um sistema maravilhoso durante a pandemia. Beleza. Bom saber disso Mas eu tenho plena convicção disso. E não tem uma vez que eu vá a algum atendimento de saúde pelo SUS que eu não seja bem atendida. Né? Aí quando você vê que aquilo não funcionou, é o funcionário não, o servidor, é a pessoa, é o ser humano. Claro que a gestão ela tem que primar. Que não está preparada, né? Exato. Exige um preparo, né? Com certeza. Mas o médico lá, o atendente, a burocracia tem muito, o pessoal chuta. A questão é a seguinte, tem que haver uma continuidade, um aprimoramento na condução, né, desses servidores. De estar sempre treinando, não, mas ressignificando, assim como tudo evolui, né? Em Cascavel nós temos como é o nome da entidade que fica ali perto do seminário? O CETEA, onde era o seminário. Como é a sigla? CETEA. CETEA, o que significa? Significa escola, na verdade é o Centro-Escola, Clínica Escola do Transtorno do Espectro Autista. Tá, Judita Palusa. Fale sobre ela. Olha, excelente. Que é uma realização do com município, certeza. Da prefeitura. Com certeza. Um investimento num que é uma política pública, né? Porque lá tem que ter dinheiro para entrar lá, não. Não. Precisa pagar e tal. Não. Claro que tem custo, né? Tem custo. Como é que não vai ter? Mas é uma coisa muito interessante, sim. Reconhecida. A gente tem, assim... Fique à vontade. Com certeza. O CAUT, que é a outra entidade do autismo, que é um pouco mais antiga que a AMAC, fez muito para trazer a clínica escola para cá. Confesso aqui a todos que, no princípio, nós éramos um pouco reticentes em relação à clínica escola. Por quê? Muita gente. O formato dela, original, que é lá no Rio de Janeiro, em Itaboraí, comunga com algumas ideias muito naturalistas, no sentido da questão da dieta, da medicalização das crianças. Não que a gente vai sair medicalizando todo mundo, não existe essa coisa de colocar todo mundo na mesma caixinha. Nem as pessoas típicas a gente não faz isso, que dirá com os autistas. Mas a gente sabe que, cientificamente falando, e a AMAC, agora eu vou falar da AMAC, da Samanta, né? Nós primamos pelo acompanhamento científico. Aquilo que é científico, que é comprovado cientificamente, nós vamos apoiar. Nós vamos seguir, nós vamos replicar. Aquilo que não tem muito embasamento científico é temerário que a gente faça, porque de repente a gente pode estar pondo em risco, né, a vida de uma família, de uma criança. E quando a Clínica Escola veio trazendo esse modelo de Itaboraí, vinha junto com esse modelo todo esse contexto.
Então a gente foi um pouco reticente. Depois as coisas foram se adaptando, mesmo porque a própria Secretaria de Saúde, que novidade. Mas uma dos mentores é a Secretaria de Saúde, dos gestores, é saúde e educação, né? Um bipartido ali. A saúde de Cascavel também não comungou muito dessas ideias muito naturalistas, porque os profissionais chamados são profissionais que lidam e seguem uma linha mais científica. Né? Não estou dizendo que esteja totalmente errado no Rio de Janeiro, não é isso. Mas realmente algumas coisas não batem. Requeriu adaptação. Exatamente. Assim como você lá atrás, há 25 anos, começou. Exatamente. E nós estamos em outro estado também, outro contexto. Parece que avançou, né? Avançou muito. Tem problemas? Tem. Lógico que tem problemas. Com certeza. Como né? Escolas, qualquer escola tem. Como a parte de saúde, por conta do quê? Depois nós vamos falar da PAI também. Sim. Não deixa eu esquecer. Não, mas vamos tranquilo. A demanda é grande para uma equipe pequena. Então a equipe se desdobra e eu tenho estado um pouco mais perto da clínica escola, nesse último mês principalmente. Certo. A gente percebe o empenho de todos os servidores que ali estão, tanto de saúde quanto de educação. Certo. Tentando fazer com os recursos que tem, com as condições que tem, fazer um trabalho exemplar. E tem feito. A gente tinha no começo muitas reclamações de algumas mães e hoje a gente está vendo que aos poucos isso tem minorado, né? Mesmo porque para tanto a saúde quanto para a educação, mais para a saúde do que para a educação, o assunto autismo, a tratativa de como montar um projeto também era desconhecida, né? Isso tudo exige profissionais com formação específica. Específica, também, né? exato. Que nós não temos em abundância aí no mercado. Não temos. Como hoje, por exemplo, a pediatria está com uma crise nacional, você sabe disso. A função do pediatra, muito embora nós tenhamos aqui em Cascavel 400 nascendo todo mês. Falo. Ou 300, que já é um grande. Mas falta interesse das pessoas na faculdade inscrever lá numa especialidade de pediatria. E se não formam pediatra, os que têm aí vão trabalhando. E muitos estão abandonando. Com certeza. Eu não consegui entender isso até hoje. Mas na questão aqui que nós estamos falando, tem profissionais que, por exemplo, aqui tinha esse resolveu que não ia trabalhar mais numa determinada especialidade. Certo. E é uma correria para arrumar outro. É isso que nós queremos essa dificuldade, destacar, né? Exato. Principalmente, por exemplo, a figura do terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional é um profissional fundamental na condição do acompanhamento do autista desde pequeno até, às vezes, a fase adulta. Tá? Porque esse autista pode apresentar várias questões motoras e sensoriais, e existem as subdivisões, por exemplo, a parte da integração sensorial, que é uma área que está despontando dentro da TO, mas nós não temos terapeuta ocupacional. E não temos em Cascavel, pasmem, que já foi um pedido nosso aí, para as universidades particulares, inclusive agora vamos levar isso para conhecimento do Estado, para a Unioeste, é a formação de um curso de terapia ocupacional. Nós não temos. Nós temos físio, nós temos odonto, nós temos medicina, nós temos fono, nós temos biomedicina, mas nós não temos terapia ocupacional, porque são profissionais extremamente especializados, e por isso que aquelas que estão... Aí tem que importar, né? Aí que tá. Mas nem importando, Miguel, nós não estamos conseguindo. Difícil. Tá difícil. Que coisa, né? O HU ficou meses procurando, agora nem sei se já conseguiram ou não. Eu vi várias postagens do pessoal do HU tentando recrutar algum terapeuta ocupacional, não conseguiu. Certo. É um empecilho, mas não é um impedimento. Não é impedimento. É uma pedra no caminho. Mas é importante. Mas que vai ter que ser solucionada. Porque a demanda aumenta, né? Tá, nós estamos com 500 crianças em atendimento na clínica e nós temos mais de 500 na fila para atendimento só da parte clínica, né? E nós temos que pensar que uma grande parte está no atendimento privado, seja particular ou convênio. Algumas crianças estão na FAG, que a FAG não oferece toda a equipe multi, mas ela oferece uma parte. Então, assim, como é que nós vamos lidar com esta demanda? Hoje, para você ter ideia, Miguel, nós temos aí cerca de 2.200 neuropediatras no Brasil. Eu ia falar do neuropediatra. Esses dias me falaram que tinha um que estava aí trabalhando, que ia embora. Me falaram que iria ter problemas. Até foi uma professora especializada aí nessa questão e ela alertou para isso aí. Bom, de repente, se não acontece, melhor. Tomara que não vá. Tomara que sempre tenha. Nós temos, então, esse número no Brasil. E nós temos hoje uma estimativa do Ministério da Saúde, isso do governo federal, notícia quentinha dessa semana. Cerca de 12 milhões de brasileiros sem diagnóstico de autismo.
Meu Deus, é muita Então, gente. você imagine como é que com esse índice de neuropediatras... Como é que vai Tá, atender? isso até 18 anos, se não me engano. Posso estar dando uma informação, mas eu acho que é em torno de 18 anos. 12 milhões. Fora os adultos, que hoje estão subdiagnosticados. Temos muitos adultos Certo. com depressão, bipolaridade, que na verdade, esses podem até ter a bipolaridade e a depressão, mas como comorbidade dentro do autismo. E que não são a doença de base, ou a questão Sim. de base, entende? E que não tiveram o seu diagnóstico Para adequado. tratar tem que começar por aqui para chegar lá. Exatamente. Porque senão não vai resolver. Não. Dá uma mascarada, mas É. veja que é complexa a coisa Complexa, realmente, né? bem. Deixa eu avançar aqui nessa questão. Isso, política pública, recurso público, incentivo, município, estado, união, enfim, não tem problema nenhum. Venha, que seja bem-vindo. Mas agora nós vamos ter eleição no ano que vem, né? Sim. Aí troca de prefeito. Não pode trocar a bandeira do CTEA, né? Não. Ali não, porque o CTEA já é Lei lei Quem específica, exatamente. Quem vai para disputa, quem vai concorrer, precisa sim botar no seu plano de governo. Com E certeza. precisa saber o que está acontecendo para poder já se manifestar e depois saber que precisa Qual vai ser a ajudar. continuidade, Então exatamente. é uma questão política É também. uma questão política, com certeza. Inclusive, os servidores ali são dali. Eles não podem ser transferidos, porque a gente tem uma questão sim. de vinculação. Os autistas têm uma dificuldade de vincular. Sim, Então, fica trocando, não pode. nesse aspecto, toda a formatação do CTEA foi muito bem feita. Que coisa Por isso boa. que eu digo, a gente pegou o modelo lá de Itaboraí, né? Mas aqui a formatação realmente ela foi adaptada e foi melhor adaptada. Ela Muito bem. foi, vamos dizer assim, ajustada para melhor, tá? Falamos agora da PAI? Falamos da Não PAI. tem nada a ver com isso? Não, a PAI, né? A PAI é uma entidade... Não, sim, é Sei, outra, não, mas com toda a briga aí, lá tem autista na PAI? Nós temos, porque na verdade é assim, a PAI é uma entidade que acolhe as pessoas com deficiência intelectual, desde a deficiência intelectual leve até a mais severa. Antes de nós termos aí a questão do CTEA, inclusive das professoras de apoio dentro das escolas regulares, a PAI vem agregando autistas, porque essas crianças os autistas mais severos, a gente não tinha para onde encaminhar. Então elas iam encaminhadas para a PAI. Então hoje a gente ainda tem um projeto que funciona lá dentro, com cerca de umas 30 crianças, que é o Proteia, um projeto muito bom também, muito bem desenvolvido. As pessoas que são as mentoras, né, já não está mais lá, eu acho a professora Jane Miller e outras tantas profissionais excelentes que já estiveram, ainda estão lá, mantém essas crianças lá. Em alguns momentos, em alguns casos, a gente recebe ali algumas crianças que passam pelo neuropediatra, aí ele vai para a escola regular, na escola regular realmente não é o perfil para ele precisa ir para um lugar mais especializado, e às vezes nem o CTEA não dá conta, quando é realmente uma questão ali que agrega muitas comorbidades e uma deficiência intelectual mais severa, então ele é encaminhado para a PAI. Então nós temos tido alguns encaminhamentos ainda. E infelizmente temos uma fila de espera na PAI, né? Porque a PAI também tem uma demanda, uma procura muito grande, né? Limitações. O que a gente percebe que os municípios menores, muitas pessoas têm se mudado para Cascavel em busca desse. É mesmo, é? Que coisa. Mas e entra em contato. Você quase se mudou para Curitiba, né? Pois é, As pessoas exatamente. vêm aqui, né? E a gente entende isso porque Claro. realmente aqui não tinha condições e durante uma época grande eu fiquei lotada Então, mais lá do que aqui. Um desafio grande para o município como um todo, né? Com certeza, porque na verdade vai vir uma família, não vai vir só, né? Claro. Então nós temos que pensar a nisso. implicação, o reflexo disso é geral. É nas geral, atividades todas aí é uma coisa que eu sempre falo, exatamente. Você falou, deu um exemplo ali de questão do estabelecimento comercial, receber a visita de alguém e daqui a pouco um surto, uma crise, uma manifestação e que assusta e tal. Também tem que ter na iniciativa privada, nós temos aqui uma SIC ali, temos uma CDL ali, e sindilogista e outros mais, sindicatos de comércio, empresariais. Esse pessoal também precisa se interessar um pouco, aprender um pouco mais, porque tem muita gente que se assusta e sai correndo, né? Exatamente. Isso quando, na verdade, a família não é até maltratada, colocada para fora, de uma forma educada, se pede que a pessoa se retire. O que acontece? A gente vendo essa necessidade que a gente sofre na pele também, porque eu já sofri, e outras mães também, a gente veio procurando a SIC, esse ano a gente conseguiu uma aproximação, né? Conseguimos uma aproximação muito boa. A SIC fez
uma sequência aí de uma campanha que ela divulgou eletronicamente, ela divulgou de forma impressa, nós fizemos divulgação na mídia televisiva, enfim, foi para todos os canais possíveis, né, para trabalhar essas empresas, que elas entendam o que é o autismo, tem uma noção básica do que é, para poder identificar. Dá para identificar, assim, dá, né? Dá. Na maioria das vezes, sim. A própria família, já sabendo que precisa já contribuir nesse processo, né? Sim. Também pode ajudar. Sim, exatamente. Né? O problema é quando a família chega e ela quer contribuir, mas você percebe que o ambiente não te acolhe. Sim. Então, o que aquela família vai fazer? Não tem como. E a família, o autista, ele consome, ele come, ele compra roupa, ele veste, ele usa a saúde, ele usa o lazer. Então, assim, por isso que eu falo que a amplitude de áreas que a gente tem que atuar para inserir a pessoa com deficiência, ela é muito grande. Agora, nós temos o recurso dos cordões, então isso também nos ajuda. E mesmo porque nesses ambientes comerciais nós não temos só o cliente, nós temos o colaborador autista. Nós temos várias pessoas que têm colaboradores autistas. Algumas agora, inclusive depois da campanha, vieram a entender melhor, inclusive a ajudar esses colaboradores. Tipo assim, estão dando emprego. Não o pessoal está indo trabalhando. Vamos dizer, só isso de colaborador, às vezes o pessoal não entende. Emprego. Alguém conseguiu um emprego, está trabalhando. Sim, está trabalhando. Eu citei o mercado, por exemplo, que já cansei de ver. E pessoas que realmente se identificam. Sim, nós temos pessoas nas universidades, nós temos pessoas nas universidades, nós temos pessoas que são, por exemplo, formadas em farmácia. Tá trabalhando no laboratório. É possível, claro. Ser um doutor e daqui a pouco ele ser um autista? Sim, não todos. Não, tá? A gente não, é possível, depende. De acordo com também a questão cognitiva. Eu olhando cognitiva. aí matérias, enfim, é uma artista, eu não lembro, uma atriz, eu não lembro o nome dela. A Letícia Sabatella. Ela foi lá e disse que ela tinha 40 anos, quando ela... Deixa eu te contar uma história. Ela tinha dificuldade aqui e ali, mas não sabia. Foi saber que tinha autismo, 44 anos. Eu vou te contar uma história. Olha só. Pois não? Sempre, quando eu enxergava ela atuando, e eu sempre contei para os meus filhos, falava assim... Eu estudei, porque eu estudei a vida inteira com a Letícia Sabatella em Curitiba, no Positivo. Só que nós duas... Nós não nos bicávamos. É mesmo? E aí agora eu entendo por quê. Ela autista e eu TDAH. Como temos situações que conflituam, porque comportamentos diferentes, agitados. O tico-teco não batia. E eu falava, essa menina, eu falei um dia pro meu filho brincando, essa menina fez bullying comigo. Mas não é, hoje eu entendi, que bom que ela conseguiu, mas você vê quanto ela peregrinou e ela teve vários diagnósticos que não eram autismo, não eram de autismo, né? Então ela precisou peregrinar. Eu sei um exemplo agora para o povo saber. Né? Então. Você teve que encarar no truco, você joga truco não? Mas não, sabe o que sabe que eu não consegui aprender a jogar truco? Nunca conseguiu truco? Nunca aprendi. Só grita truco e o outro 6. Né? Então você já levantou para 6 em algum momento que se sentiu discriminada? Já. Que se sentiu... atingida, agredida em função de todos esses problemas? Já. Quando a gente não tinha legislação ainda vigente, atuante, tanto da pessoa com deficiência quanto a lei, porque nós temos uma lei específica para autismo, a lei federal, que é a 12.764 de 2012, e nós temos a lei brasileira de inclusão, que é uma lei específica para todas as pessoas com deficiência. Então nós não tínhamos essa coisa, essa política, essa cultura de respeitar a pessoa com deficiência. Então, nós não tínhamos nem lei para nos defender. Tínhamos alguma coisa ali muito, né? E o João Vitor era pequeno, ele estava numa determinada escola, e nós não tínhamos também ainda a figura do professor de apoio, que hoje vem para esses alunos para dar um apoio realmente particularizado ali, porque realmente ele vai atender as necessidades bem pontuais daquele aluno. Enquanto o professor regente está ali na sala, ele vai fazer essa interligação, né? E aí o João Vitor precisava cursar 2 séries, durante 2 anos a mesma série, repetir a série. E nós fomos a uma determinada escola onde ele estava, eu digo nós, porque fomos a equipe multi que cuidava dele, depois de muito discutirmos, falarmos sobre essa questão. Nós vamos pedir a retenção do João para que ele faça mais 1 ano. Não, se aqui ele não for para o ano X, esse ano ele não faz. Ele está fora da escola. Então foi uma das piores coisas que eu já vivenciei. Uma escola grande, boa, de Cascavel, enfim. Mesmo não tendo legislação, acho que foi uma maneira muito agressiva de tratar uma mãe
com um filho com uma dificuldade de aprendizagem, que visivelmente tem uma síndrome naquela época, já tinha o diagnóstico, né? Então, assim, um desrespeito total. Se fosse hoje, que isso não acontece, porque as pessoas também estão cientes que elas vão ser questionadas judicialmente, eu teria mais feito tudo de possível e impossível para processá-los e pedir danos morais, porque eu fui muito afetada. E isso foi... Até hoje eu lembro disso e me faz muito mal. Deixa eu perguntar outra coisa na esteira dessa questão aí, quando você falou em professor regente, professor de apoio e tal, nos remete à seguinte indagação. Durante, não sei hoje, mas durante muito tempo, com certeza, a formação dos nossos professores, né, nunca incluiu nada do tipo, né? Para que hoje, por exemplo, até tenham que estar convivendo, porque Sim. Daqui a pouco o aluno, às vezes ele está segregado lá num grupo, e a orientação, e ele vai para uma escola regular. É o que a gente procura, e aí, o né? preparo disso, a acolhida disso, o resultado disso aí todo, como é que é? Olha, ainda está muito longe do ideal, sabe, Miguel? Isso, a gente percebe que aquelas pessoas que passam pelas faculdades de pedagogia, né, enfim, elas veem muito pouco sobre isso. Então, é urgente, enquanto a saúde e a educação, eu digo, os professores como um todo, as secretarias, né, estão buscando o seu aprimoramento, o seu conhecimento, eu penso que agora teria que haver uma atuação do próprio MEC, no sentido de modificar esses currículos, exatamente. Né, a gente percebe uma discrepância muito grande. Então, o que a gente mais ouve dos professores, eles sempre vêm muito ávidos nos eventos que a gente faz com profissionais médicos, para aprender, porque realmente eles falam, a gente chega na sala, a gente não sabe o que fazer. Então, às vezes, eu não digo casos de violência explícita, mas às vezes uma fala equivocada, acaba, não porque aquele professor não tem amor pelo que faz ou pelo aquele aluno, porque ele realmente não sabe o que fazer. Ele faz parte do quadro, né? Exato. Precisa ter um diferente. Uma preparação, precisa ter um conhecimento. É uma briga grande essa questão, porque o professor é muito exigido, né? Por exemplo, numa sala de aula com 30 alunos, tem quase que, não vai ter tanto assim, mas 20 situações diferentes. Com certeza, nós temos hoje. Ali. Com certeza. E nesses casos assim, as próprias crianças se voltam e ficam tentando entender o que está acontecendo ali com aquele colega, com aquele ali. E aí vira um desafio grande. Para o professor, eu acho, olha, como sempre, acho, assim, a gente tem que agradecer, e por sinal, amanhã é dia do professor, né? A gente tem que agradecer muito aos nossos mestres, porque realmente é uma profissão que a gente vê que o professor ele se desdobra para conhecer individualmente cada um, para preparar o melhor e tal. Então, você imagine o desafio agora, que já, além de já ter toda essa questão, além agora dele receber esses outros diagnósticos, porque não é só o autismo, a dislexia, a descalculia, são outras situações e outros transtornos que a criança pode ter somente, mas nem por isso nós também temos, vai ser pouco, né? Pessoas especializadas que cuidam disso. Esses dias falei com uma professora, a Patrícia Reis, ela dizia a respeito disso que ela tem uma preocupação muito grande. Inclusive, eu quero convidá-la uma hora dessa para a gente prosseguir essa conversa aqui em relação a esse assunto. Nós temos muitos serviços, muitos atendimentos que você pode lançar a mão também? Sim, com certeza. Não existia. Não existia. Só a dificuldade, né, Miguel, é que para esses profissionais se formarem, mesmo aqueles que às vezes não fazem uma formação tão, vamos dizer assim, renomada, mas fazem uma formação, né? Enfim, custa. Isso custa. É caro. Isso é caro, né? Então, quanto mais o profissional estuda, e tem que estudar muito, então esse é também outro problema que a gente vê, a maioria deles tem aí um custo, sei lá, uma sessão a 100, 120 reais. E isso são terapias que são a muito longo prazo. Então, a criança ela tem que ser pega dali quando ela é pequena e ela vai seguindo até a fase final escolar dela, ela vai precisar desse acompanhamento, dependendo da situação, né? E isso tem um custo. E hoje, o serviço público não dá vazão. Infelizmente. Samanta, nosso tempo está ficando curto, eu preciso saber nessa questão de público e de política, o que você pretende fazer aí da sua vida, né? Certo. Nós sabemos que você já debutou nessa questão de política partidária, inclusive eleitoral, né? Você acompanhou hoje o deputado Márcio Pacheco numa jornada aí de prefeitura. Ele foi candidato a prefeito e você foi a vice. Foi a sua primeira experiência? Foi minha primeira experiência como candidata. O que achou aí dentro desse contexto de política? Haja vista que nessa questão de autismo, a política nós já temos certeza e provas de que pode fazer bastante também para entrar no bolo
no Sim. conjunto, né? Sim. Então nós já estamos sobre isso. Então o político ele pode ter isso como uma bandeira, Com né? certeza. De convencimento, de busca e certeza. tudo mais. Mas aí você não vai ser vereadora dos autistas, né? Não. Você vai ser vereadora se Da for, comunidade, se né? concorrer, Sim, claro. se combinar com o povo e ganhar uma eleição da comunidade. Nos fale um pouquinho sobre essa experiência e se é verdade que você é pré-candidata a vereadora. Então, experiência maravilhosa, só tenho a agradecer, né, ali pelo o momento, o contexto, era uma vontade que eu tinha há muito tempo, mas que por conta de questões pessoais, né, principalmente tudo isso que você então, aconteceu falou, essa trajetória, tudo, com certeza. Compreensível, eu tinha um trabalho formal, eu tive que me desligar do meu trabalho formal. Você empresaria? Não, eu sou da área administrativa, da área comercial, mas eu sou formada, eu sou técnica em transações imobiliárias desde 93. E logo que eu cheguei, eu trabalhei nessa área na construtora, numa muito construtora bem. Mas grande, aí enfim. foi ser candidata. Fui ser candidata e assim, foi maravilhoso. Foi Mas Pacheco é meio ruim de carregar? Não. Gente boa? Gente boníssima. Polícia, né? Meio. Não, sim, gente boníssima, é. assim, aprendi muito com ele, com a equipe, só tenho a agradecer. Tá? Claro, eu não concordo com todas as pautas. Nem Já, deve, né? Já Claro. discordei de algumas coisas, porque eu acho que o bom Muito bem. não significa que por discordar não possamos ter um bom relacionamento, né? Certo. Mas eu vejo que meu perfil hoje não estaria mais tão alinhado. E no executivo é uma coisa. Mas agora você volta os olhos para o legislativo. Exatamente. Então, assim, acabei também me transferindo de sigla partidária. Isso, você era PDT. Eu era PDT, agora eu sou PSD. PSD. Por entender que algumas questões ali, né, da política partidária do PDT não combinavam mais com aquilo que eu tenho de pensamento atual e para o futuro. Então resolvi migrar de sigla política partidária. Agora, e sou pré-candidata. A senhora está lá com a orientação partidária do Gugu Bueno, que é o presidente do PSD. E prefeiturável também. Com certeza. E uma pessoa que tem um capital político muito importante. Está crescendo bastante, aparecendo e tal. Né? A senhora acha que ele vai concorrer mesmo? Ou só pode ser que não? O que ele está dizendo aí? Eu acho que há uma probabilidade grande dele concorrer. Eu acho que sim. Não é encenação. Não. Como também não é o seu caso. Não, você também está se não. preparando para encarar uma campanha. Com certeza. O que você vai defender? Se for para a campanha? Primeiramente, uma síntese. Com certeza a pessoa com deficiência, mas educação e a saúde básica. Eu tenho uma questão aí de foro íntimo com a criança, com as crianças. Eu tenho uma ligação muito forte com as crianças. Não que a gente não vá, eu não posso ser só vereadora de uma pauta só, com certeza, né? Você tem que conhecer. Por isso o meu interesse por política, eu sempre gostei de política, desde cedo fui instruída pela minha família a gostar e a ler e a discutir. Isso foi uma coisa que foi a sementinha que foi plantada em mim, né? Mas assim, as pautas principais, principalmente a saúde, a infância, o cuidado dessas crianças. Porque a gente tem que pensar, não adianta eu ir lá consertar aquela pessoa, aquele indivíduo que está desajustado socialmente. Já está lá exatamente. avançado, Eu né? tenho que cuidar do começo. É a base. Então, pau assim, que nasce torto, que fica torto, desde ele fica torto para sempre. A gente lidando, agora que a gente está um pouco do outro lado também, a própria questão da pessoa com deficiência remete a gente a muitas situações sociais, díspares e difíceis. Então você começa a entender um contexto de por que uma pessoa chega lá na frente, poxa vida, com aquele comportamento, ou causando aquele ou esse problema social, né? Mas ela, na verdade, ela precisa de ajuda, com certeza. Não estou dizendo que a gente vai passar a mão e rodo pro bandido, não é isso. Mas a gente precisa fazer com que ele não vire um bandido. Né? Esse é um desafio muito importante, não é fácil, acredito que seja. E no meio disso tudo entra a questão de drogas também, né? Porque, por exemplo, pais que hoje têm essa questão, essa situação aí, com certeza não vão gerar futuras gerações com certeza não. Fáceis, né? Com certeza. Então já começa a ter que ver a questão de paternidade, maternidade e tal, que hoje virou um arroz de festa, né? Sim. Infelizmente. As crianças hoje já virando pais e mães aí, e aí o avô e a avó nem sabem que criança vai cuidar, né? Se o pai, a mãe ou os netos. Com certeza, é muito grave. E assim, eu acho que a gente... O desafio grande nessa era digital que a gente está vivendo, a era digital ela trouxe coisas maravilhosas. O computador tudo. Tá ruim, eu acho, tenho certeza. Tanto é que existe. Criançada viciou e tal. Totalmente. As pessoas perderam o seu contato, e o controle, entende? E assim, aquilo que se mostra é uma terra sem lei.
Sim. Imagine uma cabecinha de um adolescente, de uma criança que está ali em formação, ele vê uma coisa que é fora da realidade. Mas para ele é a realidade. Agora, né? entendi. Mulher vota em mulher em Cascavel ou não? Dizem que não. Infelizmente não. Só tem duas lá agora, a Beth e a Lília, e depois de Infelizmente, muitos anos sem ninguém. Isso é uma coisa assim que... Mas por que isso? Machismo? O que é? Mulher se vão para não brigar? Sim, também. Tem que parar com isso. É da questão da própria mulher. Eu vejo que as mulheres têm muito ciúme das outras, achando que eu tô lá defendendo uma pauta. E eu sou mulher, mas eu tenho que admitir isso. Não, lógico. Eu tô lá defendendo uma pauta, essa aqui. Não, mas ela tá lá porque ela quer aparecer. Não tem nada a ver. Infelizmente, a gente vive numa disparidade também entre achando que a capacidade intelectual, profissional e financeira da mulher é diferente do homem. Isso é uma coisa cultural. Sim. Então, aos poucos, a gente está quebrando isso. Mas em determinados lugares, e a gente vê isso em Cascavel, apesar das pessoas, até com pessoas instruídas, essa coisa de achar que a mulher não pode ocupar determinados espaços. Né? Porque é uma mulher, eu não confio. Entende? Então, por que isso? Vamos tentar desconstruir isso, né? E se a gente, enquanto mulher, não estivermos nos colocando à disposição para nos candidatarmos, para discutirmos, para virmos, por exemplo, como eu estou aqui hoje com você... A sociedade é machista, né? Mas sexista, infelizmente. Precisa ser enfrentado. Exatamente. E a mulher está a principal interessada, né? Com certeza. E não só para a questão política, também outras tantas, né? Veja a questão de quantas... violência doméstica aí, por exemplo, feminicídio aí e agressão dia e noite. Até um mês atrás, Miguel, eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, representando a AMAC. Nós tínhamos quase 1.000 mulheres acompanhadas pela patrulha. 1.000? Você tem noção do que é isso? É praticamente aí 0,5%, um pouco menos de 0,5%. E uma patrulhinha só, né? Que coisa. Nós precisamos urgentemente melhorar isso, né? Ou diminui os machões de cozinha, tem que né? diminuir, tem que claro, se ferrar, mas nós precisamos ou de mais. Tem que aumentar. Não é só colocando medo, né? Eu acho que tem que correr depois que a mulher está com o olho roxo ou que está assassinada lá. Tem que prevenir, né? Com certeza, com E certeza. você vai trabalhar isso aí com também. certeza, nós vamos buscar essa pauta também. A gente precisa fazer as mulheres serem vistas Muito e bem. reconhecidas pelos seus feitos, né? Terminou o programa. Já deu 1 hora, nem... Nossa, passou rápido, Passa né? rápido. Mas Uma eu quero conversa agradecer boa. a sua conversa aqui, Obrigada. a sua exposição. Você se expõe, né? Você sabe, né? Que você conversando do autismo, meu Com filho para certeza. cá, meu filho para lá, você se expõe. Mas essa exposição se torna inevitável. Na verdade, já fui questionada por causa disso também. Mas não é. Se a gente não expuser isso, as pessoas... quem não sofre na pele, não vai saber. Entende? Então, eu preciso trazer isso, mas não é para expor. No sentido de expô-lo até, né? Não é uma exposição que é para ser negativa, aviltante. Não. Humilhante. Não, muito pelo contrário. Expor a realidade. E aí é importante, viu? E aí você expõe uma questão, dá um depoimento, cita casos que aconteceram e fala. E aí nós fomos atrás da resposta. E aí começa a contar onde que está uma luz e tal. Então esse é o propósito, né? exatamente. O propósito é esse e a gente deixa sempre a MAC à disposição. Muito bem. Como é que faz para redes sociais é a MAC Cascavel, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook. Podem nos contatar. Pode dar referência aí para o povo acessar? Como é que faz para acessar a informação? amac.cascavel, @amaccascavel e AMAC Cascavel no Facebook. Ou falar com a Samanta. Nós estamos nas redes sociais, a gente está disponível. Lá o seu perfil, sim, suas com redes certeza. sociais. Nós temos à disposição. E eu disse que você ia falar das companheiras e companheiros. Claro. É só mulher que está lá? Por enquanto, na diretoria, sim. Nós temos pais também, homens, mas é um contingente menor. Nós temos um contingente menor. Aí não pode ficar escondido atrás do toco. Não, com certeza. Mas o que a gente vê, Miguel? Nós temos uma dificuldade grande porque... A senhora é presidente da Eu sou a presidente. Quem que é a vice? A vice é a Ieda Prado. Ela é servidora. Depois pode citar as outras diretoras. A Ana Pereira Pini, que também trabalha com a gente na área administrativa. A Michele Galvão, que faz a parte digital, de assessoria de imprensa. E a Nageli Hunter, que também faz a parte de assistência social. Agora nós estamos adicionando 2 pessoas essa semana, que a gente ainda não tem ainda os nomes certos e quais serão as funções. Que a gente está fazendo uma readequação e aumentando um pouco esse quadro, porque realmente a demanda de trabalho está muito grande, claro. Né? E a gente precisa mudar um pouco esse panorama para poder quiser atender. Se interessar, se ajudar, para ajudar, tem que ser
Tem que ser pai ou mãe de autista para ajudar? Nos grupos de WhatsApp de conversa sobre autismo, nós só adicionamos familiares certo. depois de uma comprovação, por conta de questões éticas. A gente precisa de uma comprovação. Aí tem uma ficha de inscrição. Mas tem oportunidade para outro. Porque como é que a gente vai aprender? Tem, com certeza. Todas as vezes que a gente faz eventos, a gente publica, então as pessoas podem participar. Se quiserem fazer doação, a gente recebe também e depois repassa, porque a gente tem um contingente de famílias bem carentes, sabe? Então queremos aqui agradecer e lhe dar 30 segundos para uma mensagem final. Nosso nome aqui, né, Diego? Você ouviu com atenção aí e tal, você é pai, né? Conhece gente e tal. Então, claro que a gente às vezes assim fica pensando como o mundo ele pode ser bom para a gente e como o mundo pode ser exigente para a gente. Mas mal nunca é, na minha opinião. Mesmo com tudo isso aqui que foi falado, isso não é praga, isso não é castigo. Exato. Isso não é, Deus que quis. Deus não quer essas coisas. Mas nós temos o livre-arbítrio, né? Então, por essa razão, assim, é importante sua vinda aqui. Em nome do Leozinho, ali do outro lado, do Jadir. Em nome também do nosso companheiro aqui, que está aí na telinha, né? O Grupo Mantovani. E aqui eu me reporto ao Fernando Mantovani, que tem toda uma situação, assim, de acompanhar as questões da comunidade. A gente conversa. E ele demonstra preocupação com isso e outros tantos, né? Da área empresarial, particular, privado, prestador de serviço, também é atento para isso aí, né? Com certeza. Então, obrigado pela sua presença, seu recado final. Eu que agradeço, quero agradecer em nome da diretoria da MAC, a você, o Léo, a você, Miguel... O Diego ali. E o Jadir também, que está lá. Então todos que estão na equipe aí, mais a equipe né, que a gente sabe que para chegar no ponto final tem todo um trabalho, tem que trabalhar, né? Todo lugar. Pela oportunidade de a gente falar do autismo, falar um pouco das políticas públicas, agradecer ao município, que a gente vê que está se mobilizando, a gente fica pegando no pé, porque é o nosso papel enquanto associação, porque os pais vêm para nós como nos usando como voz, né, das suas dificuldades, das suas demandas. Então a gente tem que, em alguns momentos, puxar a corda, criticar, mas isso no sentido de fazer melhorar. Ajudar. E Cascavel está crescendo, vai crescer muito mais, vai ter um boom agora com esse aumento também do perímetro urbano. A gente sabe que tudo vai precisar de estrutura. E essa fatia da sociedade também vai precisar de uma estrutura que acompanhe, né? Então eu agradeço pelo espaço. E até a próxima, né? Se Deus quiser, quem sabe, Deus me permita. E até antes de querer ser vereadora, se conseguir, que é um outro processo, a gente pode aqui abrir mais espaço para falar mais sobre o trabalho da MAC. Com certeza. E sobre aquilo que o povo precisa saber. Com certeza. A gente vai contar com você também. Tá bom, muitíssimo obrigado. Beleza, um abraço. Um abraço. Boa sorte, agradeço a todos e até o nosso próximo podcast.